Bom dia a todos, meu nome é Arley, eu sou estudante de mestrado na agroquímica e vou apresentar aqui o seminário que faz parte do requisito da disciplina Seminário 2. Antes de começar, eu quero agradecer ao professor Sérgio Tomasi e ao professor Denilson Ferreira, meu orientador, por aceitar este convite. Então, meu seminário foi enmarcado neste artigo porque ele tem muita relação, muita proximidade com o que eu estou fazendo eh, no meu trabalho de mestrado. Ele tem por título Atividade nematicida do cicoioindole contra o nematóide das galhas, Melidodia incógnita. Este trabalho foi publicado na revista Pesticide Biochemistry and Physiology, a qual tem um fator de impacto de 2,751 e tanto na área de química como na área de ciências agrárias ele tem uma classificação B1. Então, de maneira geral, este seminário compõe-se de uma introdução necessária para os ouvintes ter um contexto do que vai se tratar aqui nesta apresentação. Tem a parte experimental, uns resultados e discussão dessa parte experimental e por último nós temos a conclusão. Então, inicialmente, o problema que motivou aos pesquisadores a fazer este tipo de pesquisa, nós podemos aqui olhar esse problema, que é a aparição de estes nódulos ou tumefações nas raízes de muitos dos cultivares destinados para a alimentação, né? Então, nestas nódulos nós vamos a encontrar o agente causal desta doença, ¿sí? Que neste caso são os los endoparásitos fitoparasitas migratórios que pertenecem à ordem Tilenidae. Neste ordem, nós encontramos duas famílias de nematóides muito importantes na agricultura, que é a família Heteroderidae e a família Pratylenchidae. Dentro da família Heteroderidae, nós encontramos os três gêneros de nematóides fitoparasitas mais populares em fitopatologia, que são o gênero Heterodera, Meloidogene e Glovodera. No caso em questão, nós estamos trabalhando aqui nesse artigo com a espécie Meloidogene incógnita, né? Então, agora vamos falar do que é o processo, o ciclo biológico desse nematóide. Então, vamos iniciar aqui com os nódulos, ¿sí? Que são popularmente conhecidos como galhas. Esses nódulos estão compostos de uma matriz gelatinosa onde ficam os ovos depositados por a fêmea, né? Então, ali nós vamos encontrar essa massinha de ovos. Dentro do ovo desenvolve-se o primeiro estadio, conhecido como J1. Depois de esse primeiro desenvolvimento do ovo, vai acontecer o processo de eclosão, no qual libera-se o juvenil de segundo estágio, que é o estágio infeccioso,
que é o estadio que pode infectar as plantas que encontram-se no arredor, né? Então, esse estadio de mieloidose incógnita, conhecido como J2, pues ele tem as ferramentas necessárias para poder fazer esse processo infeccioso. Entre as ferramentas é de destacar aqui o estomatostilete, né? O qual vai brindar a ferramenta física para ele poder penetrar no interior das raízes. Além disso, este estomatostilete está rodeado por umas glândulas esofágicas na qual encontram-se as proteínas ou as enzimas efectoras que vão degradar a parede lignolítica e celulolítica das células das raízes, né? Então, isso vai facilitar a sua entrada. Uma vez ele entra nas raízes, migra através do eixo vascular da raiz para estabelecer ali o sítio de alimentação e continuar com o desenvolvimento. Então, uma vez estabelecido ali o sítio de alimentação, então ele desenvolve-se, faz mudanças da cutícula superficial do nematóide, e nós temos nesse processo de desenvolvimento o J3, depois o J4, e por último nós temos a formação dos estadios adultos. Neste caso aqui nós temos o macho e aqui temos a fêmea. O macho, pues ele já uma vez alcança o estadio adulto, ele sai da raiz e morre ali no sol. No entanto, a fêmea, ela transforma-se ou adquire uma forma de perra, e na qual vai começar o processo de ovoposição, certo? Aqui nós podemos observar estas células, que são as células gigantes multinucleadas, as que vão fornecer os nutrientes para o desenvolvimento do nematóide. Então, aqui nós podemos dizer que fica estancado os nutrientes que a planta absorve pelas raízes. Então, isso vai ocasionar que a planta pues perda sua vitalidade, deteriora-se, e isso tem um impacto econômico a nível mundial nas cultivares destinados tanto para alimentação humana como para alimentação animal. Estima-se que aproximadamente as perdas ascendem aos 90 bilhões de dólares ao ano. Então, dado que o problema é muito importante, posto afeta a segurança alimentar de todo o planeta, então se han criado a través do tempo soluções. Por exemplo, a criação de cultivares resistentes às doenças, a rotação de culturas, o controle químico e o controle biológico, por exemplo, a través de fungos nematofagos como Arthrobotrys, Paecilomyces, etc. No entanto, e sobretudo nos países pouco desenvolvidos, os métodos de controle químico e os cultivares resistentes pues son de difícil acceso, além de que costo efectivo pues no retribuyen o que os agricultores precisam. Portanto, o método de controle químico sigue sendo o mais popular e o mais fácil de aplicar e o mais asequible, né? Então, entre os métodos de controle químico, nós temos os nematicidas fumigantes,
e os nematicidas não fumigantes, né? Os nematicidas fumigantes caracterizam-se porque uma vez eles aplicados no solo, eles se volatilizam muito rápido e ocupam os espaços aéreos no solo e ali vai a exercer sua ação. Por exemplo, nós temos aqui o DD, que é o 1,3 dicloropropeno, metilbrómido. Temos aqui este outro composto, que é um nitrocloroformo, que é um dos compostos mais velhos utilizados nesse processo de controle de fitonematóides. Ele também é conhecido como cloropicrina, né? E aqui temos o grupo mais famoso dos nematicidas não fumigantes, que a diferença dos fumigantes, pues eles não se volatilizam, eles se aplicam em forma granulada, forma líquida, tanto a nível foliar como no solo, como também nas sementes. No entanto, estos só se aplicam no solo uma semana antes do processo da sembra, né, com as sementes. No entanto, o uso de estes compostos criados para solventar o problema dos nematoides, pues ha resultado, o remédio ha resultado muito mais grave, mais complicado que a mesma enfermidade. Por quê? Porque são muitos os reportes científicos que nós temos dos efectos tóxicos que têm essas substâncias tanto para a vida humana como tanto para a vida animal e ambiental, né? E eles pues caracterizam-se por ter uma pegada ambiental bastante forte. Essa pegada ambiental ou a gênese desse problema da solução anteriormente falada deve-se ao fato de que eles são muito lentamente metabolizados, degradados por esse microcosmos que habita no solo. Então, isso faz com que eles se acumulem e através das cadenas tróficas, pues exista um processo de biomagnificação dessas substâncias, o que torna o problema ainda muito mais perigoso, né? Além disso, da difícil degradação, eles também são pouco específicos. Por exemplo, os nematicidas fumigantes como carbamatos e organofosfatos, eles têm como mecanismo de ação inibir a enzima acetilcolinesterasa. No entanto, essa enzima ela fica amplamente distribuída em todos aqueles organismos que têm o sistema nervoso. Então, essa baixa seletividade também o faz peligrosos a esses compostos. Dados esses problemas, han surgido novas tendências em nematicidas. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos han surgido novos produtos no mercado feitos a base de novos compostos que consideram-se mais específicos e selectivos. Por exemplo, a fluasandolicina, a fluensulfona, o tioxosafeno, o fluopiran e mais recentemente, no ano passado, Syngenta sacou ao mercado o ciclobutrifluran. ¿Sí? De estos 5 novos nematicidas, só o fluopiran tem um mecanismo de ação conhecido, publicado recentemente nesta revista, e o ali publicado pues diz que o fluopiran
inibe a succinato deshidrogenasa, uma enzima muito importante no ciclo de Krebs, e dessa maneira pues afeta o sistema energético do parasita. Nós, no grupo de pesquisa de produtos naturais do professor Denilson, estamos avaliando o possível mecanismos de ação da fluoxandolicina e o tioxosafeno através de ferramentas de química computacional. Então, seguindo essa mesma linha, os pesquisadores do presente trabalho pues, propuseram-se o objetivo de avaliar um novo candidato para desenvolvimento de novos nematicidas, que é um derivado dos alcaloides indólicos, que é o 5-iodo-indol. Então, para avaliar essa capacidade nematicida deste composto, eles fizeram testes in vitro, testes in vivo em casas de vegetação, e também fizeram estudos de química computacional para avaliar o possível mecanismo de ação deste composto. Então, dentro dos ensaios in vitro, o Instituto de Química Tecnológica de Coreia forneceu as plantas de Solanum lycopersicum infectadas com Herma incógnita, as quais foram desenraizadas de seu substrato para obter, obviamente, as raízes onde fica a doença. Essas raízes foram logo cortadas em peças de aproximadamente 1 centímetro, as quais foram logo homogeneizadas com hipoclorito de sódio a 1%. Nesse processo de homogeneização, busca-se desgregar ou dissolver essa matriz gelatinosa onde ficam os ovos. Depois do processo de liquidificação, o material ali obtido é logo levado a uma peneira para, desse jeito, nós obter nosso material de trabalho, que são os ovos. A seguir, uma vez obtidos os ovos, procede-se a realizar os testes, que são os testes de eclosão, feitos com a metade desses ovos ali obtidos, e a outra metade é levada ao funil de Birman para obter o estadio infeccioso, que são os J2, e desse jeito fazer os testes de atividade nematicida. Uma vez obtidas as suspensões, tanto de ovos como de los estadios infecciosos, procede-se a fazer os ensaios, os quais fundamentalmente têm o objetivo de pôr em contato tanto os ovos como os nematoides com diferentes concentrações de nosso composto a testar, né? Então, eles são jogados obviamente, a diferentes quantidades. É uma microplaca de polipropileno. Estes ensaios foram feitos por duplicado, e depois de fazer a montagem, eles são levados a incubadoras, são levados a incubar a 22 graus centígrados por 24 horas, e depois, pues, de ali, do processo de leitura de este montagem, pues vamos a obter os resultados de, por exemplo, da
porcentagem da taxa de eclosão e a porcentagem de sobrevivência. Além disso, eles também fizeram ensaios para avaliar a capacidade do 5-iodoindole na produção de espécies reativas do oxigênio. Então, para esses ensaios, eles utilizaram o nemátodo Bursaphylencus xylophilus e Melidoia incógnita, e também pues fizeram a exposição de estes dois nematóides com abamectina 50 microgramos mililitro como controle negativo e a 2 concentrações de 5-iodoindol, né? Depois de 6 e 24 horas, eles fizeram um pelletizado, lavagens e depois jogaram o colorante diacetato de diclorofluoresceína, que vai a colorear essas espécies reativas de oxigênio geradas pela exposição ao 5-iodoindol, né? Então, eles foram expostas a esse corante por 40 minutos. Depois fizeram-se os mesmos procedimentos de paletizado, de lavagem. E por último, fizeram a leitura utilizando um microscópio de fluorescência. Bem, agora com respeito aos ensaios de docking molecular feitos para elucidar o possível mecanismo de ação do 5-iodoindole. Então, eles primeiramente basearam-se em publicações prévias feitas por outros pesquisadores, como feitas por os mesmos pesquisadores desse trabalho, onde dão conta de que possivelmente esse tipo de derivados indólicos tem a capacidade de inibir a enzima glutatión S-transferasa, importante para os processos antioxidativos a nível celular. Então, com esses estudos prévios, eles foram a Protein Data Bank e obtiveram as glutationes transferasas de Carnogadritis elegans e de Woodkeria bancrofti, né, que é um nemátodo linfático de mamífero, né? Bom, aqui nós temos as resoluções cristalográficas dessas proteínas e com esses arquivos dessas proteínas, pues eles fizeram o processo de preparação utilizando o software Maestro, especificamente o paquete Wizard, que permite o preparado de estas enzimas para o ancoramento molecular. E também usando seu paquete LigandPrep disposto por Maestro, pues hicieron a preparação dos ligantes, neste caso pues o glutatión, que es uno de los ligantes de estas enzimas, como também de outros ligantes que são inibidores de estas enzimas e obviamente do 5-iodoindol. Bom, quizás para a gente que não esteja muito al tanto de estes métodos de química computacional, o que se faz assim de forma geral neste processo de preparação é, por exemplo, adicionar os hidrogênios polares às proteínas, como também a fazer ajustes de as cargas, né? Nesse processo de preparação dos arquivos para os ensaios de docking molecular. Então, dos passos muito importantes nesse processo de
preparação é definir o green box, que é a delimitação do espaço onde vai acontecer o processo de ancoramento. Eu trouxe aqui para vocês um exercício de o tiosulfeno, do ancoramento do tiosulfeno como uma das proteínas selecionadas por nós no estudo de avaliação do mecanismo de ação do tiosulfeno. Então é importante que nesse green box pues estejam as coordenadas e as dimensões da quadrícula, desta caixinha, para assim delimitar nosso ancoramento ao sítio ativo de, por exemplo, de essa proteína, né? Uma vez feito esse processo, pues se procede a fazer a corrida do programa. No caso em questão, eu fiz com Autodoc-Bina, que faz parte de um paquete do software Quimera, né, como exemplo, mas eles utilizaram Maestro, a versão 11.4. E bom, uma vez realizado o processo de ancoramento, de docking molecular, pues nós vamos obter um resultado de tipo qualitativo, onde podemos perceber de maneira gráfica o processo de interação. Por exemplo, aqui nós vemos o tiosulfeno aqui interagindo com um aminoácido do ciclo ativo dessa proteína. E também vamos obter um resultado de tipo quantitativo, donde nós vamos obter aqui as melhores orientações de nosso ligante nesse sítio ativo. Mas cada uma dessas orientações vai ter incorporado um valor de energia, o qual é a energia em quilocalorias mol consumida nesse processo de orientação de cada das conformações do nosso ligante, né? E por que assim? Porque nesse processo de orientação pues tem implícitas as energias de corpo rígido, assim como mudanças na estrutura do ligante que tem que ver com ângulos de rotação, de torção, todos esses movimentos de mecânica molecular que tem um custo energético, né? Então isso vai ser aqui registrado no que se conhece como delta G ou variação da energia de Gibbs, né? Entre mais pequeno seja esse valor de energia, pues vamos intuir que é muito mais estável, muito mais do ponto de vista de estadística termodinâmica, mais provável que ocorra esse acontecimento, né? Bom, no entanto, o processo de obtenção das proteínas para fazer este processo de ancoramento, pues é feito, no nosso caso aqui temos a glutatiônese transferasa de C. elegans e aqui a glutatiônese transferasa de Woodkeria-McCrofty, né? São tidos por difração de raios X, né? Que são métodos bastante costosos e dispendiosos. Então, por essa razão, no Protein Data Bank nós não vamos a encontrar todas as proteínas de todos os organismos identificados. Portanto, é muito mais sencillo e econômico fazer o sequenciamento genômico de um organismo e a partir de ali nós obter a sequência primária de aminoácidos de nosso organismo de interesse. E com essa sequência de aminoácidos nós podemos obter
ou fazer modelagem dessa proteína, fazendo-se uso de softwares que incorporam pues as disposições espaciais de acordo com os templates de como podem se organizar esses aminoácidos numa sequência primária de proteínas. No caso de os pesquisadores deste artigo, pues eles fizeram o uso de Edwin Model para obter o modelo de uma glutatiônese transferasa de nosso organismo de interesse, que é melidose incógnita. Bom, seguindo aqui com os materiais e métodos, que o que eles fizeram para os ensaios em vivo. Então, eles tomaram planchas de tomate de um mês de idade, as quais foram replantadas em recipientes muito mais grandes, e a seguir foram jogados ali nesse substrato novo diferentes soluções a ensaiar, né? Por exemplo, aí foram jogados soluções que continham 5-ioindol, soluções que continham fosftiosato comercial, abamectina comercial, e todas elas dissoltas em metanol e em Twin 20. Então, por exemplo, as soluções de 5-ioindol ensaiadas foram estas de acá, foram 4, 125, 62,5, 30 e 15 micromolar. E aqui temos o produto Shutuan, que tinha 30% de fosftiosato, Terranova, que continha 1.8% de abamectina, eso pues jogadas en esta solución de metanol Twin 20. Luego adicionanse a suspensores contendo os nematoides en segundo estadio, que es o estadio infeccioso, né? Luego, después de 6 semanas, elas são desenraizadas e faz-se o processo de avaliação do índice de galhas, de acordo a uma escala de severidade, e se faz o conteo de ovos. Bom, os resultados. Então, dos ensaios in vitro. Então, aqui temos os resultados do efeito 5-ioindol contra a supervivência dos J2 de M incógnita. No eixo das abscissas, nós temos as diferentes concentrações de cada um deles, e no eixo das ordenadas temos a taxa de porcentagem de supervivência. De forma geral, o que nós podemos ver ali é uma relação inversa entre a taxa de supervivência e o aumento na concentração do 5-ioindol. Aqui temos o resultado qualitativo, e aqui o interessante é que a uma concentração de 5-ioindol de 20 microgramas mililitro, observa-se um processo de vacuolização ou de mutuosis no nematoide, né? E a concentração mais alta, de 50 microgramas mililitro, pois o 100% dos nematoides foram mortos, né? Algo similar observa-se com respeito à taxa de eclosão, né? O qual é muito importante para os nematicidas que têm-se como prospectos para sair ao mercado, lá que um bom efeito na inibição, na taxa de eclosão, pois dá conta da capacidade que tem essas substâncias de afetar a dinâmica poblacional dos nematoides, né? Então, aqui vemos que efetivamente o 5-ioindol tem um efeito significativo no desenvolvimento do embrião no ovo, né? Então, aqui podemos concluir que
o 5-indol tem uma ação dupla, né? Ele tanto evita o processo de eclosão como ter um impacto direto sobre o nematóide. Em quanto aos resultados de a produção de ROS, que pode se concluir? Então, nós temos aqui o resultado da avaliação desse processo em Meloidosa incógnita e aqui em Bursaphyllencus xylophyllus, né? O que pode se observar é que efectivamente o 5-iodoindol a uma concentração alta gera um acúmulo de espécies reactivas de oxigênio e a causa dele deve-se ao bloqueio possivelmente da enzima glutatión S-transferase. Bom, aqui nós temos a interação, os resultados da interação do 5-ioindol com a enzima glutatión S-transferasa de C. elegans especificamente. Nesse apartado, os pesquisadores eles não têm resultados publicados no artigo, mas descrevem o processo. Então, inicialmente o que eu fiz foi recriar esse processo de ancoramento molecular entre o 5-ioindol e a enzima e a glutatión S-transferasa de C. elegans. Então, eu fiz esse processo de recriação utilizando o software Quimera com Autodoc Bina. Então, o que eu tive foi que, efetivamente, o 5-ioindol interage com um aminoácido, neste caso, a lisina 53, do ciclo ativo da proteína. O que corresponde-se também com a interação do glutatione, a qual também interage com esse tipo de aminoácidos. Mas estes resultados eles ficam no material suplementar do artigo. Então eu procurei por esse material suplementar e efetivamente eles obtiveram esse resultado da interação do 5-ioindol com esse tipo de aminoácido, né? Com uma energia de interação de menos 4,8 kcal/mol. En cuanto al resultado de la interacción de 5-ioindol con la glutatión S-transferasa de meloidosa incógnita, es decir, con un modelo gerado, entonces inicialmente aquí pues tenemos el resultado gráfico de un árbol filogenético feito con las diferentes glutationes S-transferasas jogadas ali no NCBA. Y observase que existe una relación de proximidad entre, por ejemplo, las glutationes S-transferasas de Woodcorderia con las de Meloidogeny y con las G. Carnohamditis elegans. Aquí nós temos o gráfico de Ramachandra, o qual avalia a qualidade do modelo. Aqui no eixo das axis temos as possibilidades de deformação do ângulo φ e do ângulo, e aqui no eixo das ordenadas do ângulo ψ do diedro, né, que é para, nesse caso, de moléculas de estruturas planas. E aqui nesta outra imagem temos o resultado da interação do 5-ioindol com os aminoácidos do modelo, né? Então, nesse caso, nós vemos que aqui, pues, ele está interagindo com a glutamina 50, né? E ali, pues, deveria estar posicionado a leucina 53, mas eles dizem que no modelo gerado, pues, ela ficou um pouquinho longe do sítio ativo da enzima, né? No entanto, para olhar a reproducibilidade, pues, eles fizeram o mesmo com outros compostos que têm evidência que também inibem essa enzima e também interagem com a mesma glutamina. Bom, os resultados dos ensaios in vitro, assim, de maneira geral, tanto na formação de galhas como massa de ovos, pois mostram que o 5-ioindol tem uma ação moderada na eficiência do controle
na formação de agalhas e na massa de ovos. No entanto, aqui no proceso de controle de masa de ovos, pues o 5-Yoindol fue superior a abamectina, a uma concentração de 125 microgramos mililitro, e foi relativamente cercano a Terranova, que tem abamectina 1,8%. Mas é óbvio que o bostiosato, pues ele tem um porcentagem muito mais, um porcentagem maior no controle da formação de galhas e da massa de ovos. E aqui nós temos uma imagem das morfologias das raízes com cada um dos tratamentos, e pues nós temos aqui o efeito de no tratamento e a formação de uma quantidade de galhas. Mas aqui nós podemos observar uma coisa curiosa, que o aumento da concentração do 5-Yoindol parecesse assim de forma qualitativa reduzir a quantidade das raízes, né? Por último, pues temos aqui os resultados gerais da toxicidade do 5-Yoindol, a fitotoxicidade do 5-Yoindol, e de forma geral, pois nós vemos que tanto no peso das raízes como na longitud das raízes como dos brotes, pues o efeito comparado con ningún tratamento, pues vemos que o 5-Yoindol tem uma baixa fitotoxicidade, o qual pues corresponde com os estudos prévios feitos por los mismos pesquisadores, só que en otras plantas, como por ejemplo Brassica oleracea y Raphanus raphanistrum, ¿no? Onde eles pues también avaliaron ali, digamos, a fitotoxicidade de esos 5-Yoindoles. Como conclusión, então aqui nós temos o possível modo de ação do 5-Yoindol. Então, por exemplo, a umas baixas doses de por exemplo, 20 microgramos mililitros, pues ele vai gerar um processo de vacuolização, o qual é um processo lento. Depois vai acontecer a fusão dos vacuolos e, por último, a mutuosis, que vai levar à morte. A uma alta dose, pues o que vai acontecer é inactivação da glutatión S transferasa, o que vai gerar aumento das espécies reactivas de oxigênio e a morte rápida em 6 horas. Então, conclui-se que o 5-Yoindol apresenta dois modos alternativos de ação nematicida, tem efeito antagônico sobre as glutationes transferasas e reduz a capacidade reprodutiva, pues a evitar o processo de eclosão dos ovos, e não apresenta efeitos fitotóxicos nas plantas. Bom, isto é todo. Muito obrigado pela atenção e até mais.